Boa tarde, alunos. O Raspberry Pi 4 é uma máquina realmente bem fantástica. Roda a 1 GB 500 MB, de CPU e de GPU 600 MHz. Apesar desse grande avanço, ainda falta um pouco para que ele chegue a substituir até uma workstation. E nesse caminho, nós estamos sempre procurando, aproveitando a tecnologia de agora, chegar um pouco mais naquilo que ela pode nos oferecer. No caso do Raspberry Pi, muitos estão tentando fazer um overclock. É interessante, eu como engenheiro vou fazer esse overclock, vou mostrar para vocês como se faz e as dificuldades e o que vocês têm que se preocupar. Mas eu faço isso para ver até onde essa ferramenta vai. Isso faz parte da minha formação. Tudo que me chega às mãos, eu quero ver o potencial máximo daquilo para que um dia, se eu precisar, eu venha utilizar. Então, me acompanhe nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como fazer. Sem preocupação nenhuma, vocês não vão queimar seu Raspberry Pi 4. E eu te ensino o que você deve montar, o que você deve se preocupar na hora de ligar o seu sistema a 2 GB 140 MHz de CPU. Ok? Vamos nessa. Bom, antes de falar em overclock, eu gostaria de mostrar para vocês algumas adaptações que eu fiz no meu Raspberry Pi 4, de sorte a atender as recomendações de trabalho dele. Vamos pensar que 70 graus seria o limite máximo de trabalho para que ele não possa ter o tempo de vida dele encurtado, reduzido. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, já é algo assim não tão supérfluo para mim, esse flat cable aqui de adaptação da SD para uma SD externa aqui, ó. Então o que eu fiz? Ao colocar esse cabo daqui, eu consigo jogar uma SD em vez aqui para cá. Então com isso está lá minha SD. Eu posso trocar facilmente uma SD para rodar um programa específico. Na realidade eu tenho várias SDs. Cada SD preparada para uma determinada aplicação. Bem mais fácil para mim do que tentar colocar tudo em cima do Raspberry Pi 4 e ele não aguentar. Tudo isso cada vez que você coloca algum programa a mais, você deixa ele cada vez mais pesado. E se você quiser rodar uma rede neuronal, um TensorFlow, você tem que limpá-lo de tudo. E é isso que eu vou mostrar aí no próximo vídeo. Como é que você vai rodar um TensorFlow Lite, uma adaptação de sorte a rodar rápido, com qualidade. Isso, digamos, nós estamos falando aqui de 5 frames por segundo, um pouquinho mais, que foi o que eu consegui com esse arranjo que está aqui. Então, o que eu fiz aqui? Primeiro, além da ventoinha aqui, do Pimerone, essa ventoinha aqui que eu falei no primeiro vídeo, que é introduzido, eu coloquei 2 ventoinhas do lado de fora aqui na parte de cima do case, está aqui adaptado, fiz um furozinho aqui com a minha furadeira circular e colei. Não precisei botar parafuso, mas se alguém quiser jogar parafuso, cuidado apenas com parafuso, não bater nessas ventoinhas, na ventoinha interna aqui, ou dar um curto-circuito aqui. Essa foi uma preocupação minha, Então eu botei aqui 2 ventoinhas, uma mais na parte traseira, não tão alinhada com esse, mas poderia estar mais alinhada. Não me preocupei muito com isso, apenas alinhei aqui com relação à parte central, o eixo central aqui dessa tampa aqui. E uma outra ventoinha na parte dianteira aqui, todas elas de 5 volts, ligada aqui na entrada USB, nessa conector de USB que vai ligar no conector USB 3.0 aqui, onde você tem energia suficiente para ligar essas 2 ventoinhas aqui. Muito bem, essa é a primeira observação que eu tenho que fazer. Esse primeiro aqui, essa é outra observação, é o seguinte, esse daqui, essa ventoinha, ela tem que insuflar o ar para dentro para que esta pegue esse ar e jogue para dentro do seu microprocessador. Essa outra ventoinha é ao contrário, ela tem que jogar o ar para fora. Então observa como elas estão colocadas em posição ao contrário, Essa está virada de cabeça para baixo. A etiquetazinha eu tirei de um lado e botei outro apenas para ficar mais bonitinho. Mas em geral ela não teria essa etiqueta porque ela está virada ao contrário. Mas esse arranjo aqui me permitiu trabalhar com tranquilidade. Então, antes de fazer overclock, é uma sugestão, caso vocês não queiram pagar caro um cooler, já existem coolers específicos, inclusive são altos, você não poderia nem usar um casezinho desse, eu nem sei se existe algum case específico aqui. Então, no meu caso aqui são 3 ventoinhas, essa ventoinha insufla ar e essa retira. Então, você tem aqui dentro um ambiente propício quase na temperatura ambiente, como se estivesse rodando sem tampa.
E aqui também, colocado aqui a minha Picam, que nós vamos usar então junto com o TensorFlow. Muito bem, vamos continuar então a nossa aula. Num dos fóruns lá do site raspberrypi.org, que é o oficial do Raspberry Pi, um dos engenheiros apresentou ano passado uma versão de firmware que pretende economizar 300 miliwatts na USB 3.0 para ser usado em favor dos coolers. Como nós estamos usando 3 ventoinhas e 2 delas estão sendo ligadas na USB 3.0, qualquer ajuda aqui é bem-vinda. Então, para aqueles que estão me seguindo, estão fazendo mais ou menos esse roteiro, eu indico que vocês venham nessa revista, o link vai estar lá na descrição, e repitam exatamente esses comandos aqui segundo os engenheiros. Tá? Aqui você vai poder fazer o download de um arquivo zipado, que é esse aqui. Você vai unzipar esse arquivo, descompactá-lo. Um dos arquivos VL805 é um arquivo que tem que ser executável, por isso esse comando aqui. E depois você executa esse arquivo com esses argumentos, e nesse exato momento você está alterando o firmware da sua máquina. E para que ele possa ter validade, então você faça um reboot. Isso aí já é suficiente, você vai estar rebutando, vai ser transparente para você, mas você já vai ter aqui uma economia de 300 miliwatts a favor dos seus coolers. Se vocês quiserem voltar por algum motivo à versão anterior, sigam isso daqui, tá? Esse roteiro é só chamar VL805, esse executável, com os argumentos, e aqui então a versão anterior do seu firmware, tá? Eu fiz, não me arrependi, pelo menos até agora, e eu então indico para que vocês o façam também. Bom, dando sequência então à aula sobre overclock, o que vocês vão ter que fazer? Muito simples as operações. Primeiro, vocês vão nesse arquivo config.txt, que é arquivo de sistema, por isso o comando sudo, que vocês vão alterá-lo. Vocês irão no final do arquivo e introduzir essas 3 instruções aqui, ó. Overvoltage igual a 6, caso vocês não saibam, aqui vocês estão dando um aumento de tensão em cima dos cristais, com isso se permite que você possa aumentar a frequência para 2140, aqui no meu caso eu estou sendo bem ambicioso, e casado a essa frequência de CPU, existe essa frequência de GPU de 750 MHz. Então lembre-se que no original nós temos na frequência de CPU 1500 e a frequência da GPU de apenas 600 MHz. Então há realmente um adianto aqui legal, vocês vão poder rodar os seus programas bem. Mas isso vocês façam. Depois que fizerem essa alteração, vocês vão fazer o reboot, tá? Eu não vou fazer, senão vou ter que começar tudo de novo aqui, chamar o Simple Screen Record, mas imaginando que vocês tenham feito. A grande preocupação agora é qual é a temperatura do meu Raspberry. Então existe um comando bem simples, que é esse daqui, no qual a cada 1 segundo é apresentada a temperatura de trabalho. Aqui, por exemplo, 65, 66 graus centígrados. É uma temperatura razoavelmente alta. Lembre-se que a normal dele é menos de 50 graus. Só o fato de eu ter aumentado para 2 GB 150 MHz a minha frequência, então eu vou até colocar aqui para que vocês vejam aqui, ó, 2140 a frequência. Ela é bem alta. Só aí você já aumenta a sua temperatura de trabalho aqui de mais de 10 graus, 11, 12, e provavelmente vai chegar a mais de 70 graus. Eu não gosto de trabalhar com mais de 70 graus, sendo que no Raspberry Pi 4 existe uma válvulazinha aqui de escape. Quando ela chega em 75 graus, o sistema simplesmente faz um shutdown incondicional. O que você estiver fazendo, você perde. Então é bom que vocês verifiquem periodicamente como é que está a temperatura do seu sistema, para que vocês desliguem, salvem o que possam salvar antes de chegar a 75 graus. Eu não quero aumentar essa temperatura, deve ser possível, é claro, aumentar de 75 para 80, mas lembre-se que cada vez que você aumenta essa temperatura de trabalho, você está diminuindo o tempo de vida do seu processador. Ou então, faça um sistema de refrigeração mais eficiente que esse arcaico que eu coloquei para vocês. Qualquer coisa que se chame aqui, eu vou chamar aqui um videozinho do YouTube. Vamos botar aqui a minha temperatura e vocês vão ver que ela vai facilmente chegar a mais de 70 graus. Só de eu chamar aqui um vídeo. Vamos pegar um vídeo bem sugestível aqui.
Então, olha, 70 graus, olha só. Eu acho que eu não vou nem conseguir botar o vídeo aqui. 70 graus, né? Eu gosto muito de música clássica. 71, olha só a preocupação daqui. Então, é melhor que a gente nem tente aqui uma. Quando eu interrompo, o que acontece com a minha temperatura? Ela começa então a baixar. Olha só. Então, essa é a preocupação de vocês. Em primeiro lugar, aqui no meu caso eu estou usando 2 monitores, porque um dos monitores me serve de roteiro, enquanto o outro é a minha área de trabalho. No caso de vocês, se vocês quiserem realmente insistir nessa frequência mais alta, usem apenas um monitor. Vocês não ganham muito não, talvez até 5 graus. Mas onde você puder economizar, vocês economizem, tá? Outra coisa também, se vocês forem fazer uma gravação de tela, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou gravando aqui a tela completa. Mas se vocês já tiverem definido uma área menor, vocês peguem essa área menor. Por quê? Menos processamento de vídeo. E aí a GPU agradece e a temperatura dela fica mais amena. Então essas são as recomendações para vocês, para que vocês então possam dar aquele overclock bonito na sua máquina. E vamos ver o que acontece então agora quando eu baixar o TensorFlow e tentar executá-lo nessa frequência mais alta. Então vamos ver na próxima aula aqui. Bom, senhores, vocês viram então como é que foi realizada um overclock na minha máquina. E eu mostrei para vocês as preocupações que eu tive. Bom, eu particularmente gosto de rodar a 2 GB com a GPU a 676 MHz. São frequências casadas, vocês não podem fugir muito disso não. Então, com isso, e trabalhando com um monitor de vídeo, eu consigo fazer algumas funções razoáveis em velocidades boas, tá? Essa é a preocupação. E agora nós vamos fazer o seguinte, próxima aula, não perca. Como é que o TensorFlow se comporta com o Raspberry a 2 GHz? Aguardem.